E no nosso primeiro episódio da segunda temporada do Hackeando Marcas, eu trouxe uma convidada que eu estava super ansiosa. Nós já estávamos namorando para fazer esse episódio já faz uns 3 meses. Gabriela Campos é uma especialista em marketing de influência e eu tenho certeza que ela vai trazer tanto conteúdo que pode ajudar a impulsionar a sua marca e melhorar o seu negócio de moda. Gabi, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que muito delícia. Feliz com o convite. Me sinto honrada, é um prazer estar aqui, dividir um pouquinho aí do que você faz, do que eu faço, da minha experiência, da minha trajetória. Finalmente deu certo, né? Deu, menina, porque foi uma coisa pra gente marcar, né? E vai ser o primeiro de muitos. Aguardem. Eu já convidei ela pra gente fazer um quadro aqui dentro, né, do Hackeando. Espero que dê certo. Vou pegar na sua pra falar, vamos lá. E também convidar você pra imersão presencial, que eu tô louca pra começar a fazer. Que é um evento onde a gente vai colocar 50 empresários da moda ali, ensinar tudo que a gente sabe pra gente impulsionar esse mercado que tá muito carente de informação, né? E com essas multinacionais chegando, a gente precisa falar de um assunto muito importante, que é a diferenciação, o posicionamento e como o marketing de influência pode ajudar as marcas a se posicionarem, encontrar esse diferencial, né, Gabi? Incrível, conte comigo. Vamos, estarei então presente. Vamos combinar a Carlinha também, que foi uma maravilhosa que nos apresentou. Eu falei assim, né? Falei, Carla, deixa eu te falar uma coisa aqui, super tímida de perguntar pra ela, né? Falei, Carla, será que a Gabi vem meio tímida? Ela, mas lógico, ela é gente boa, porque a Carla, aquela simplicidade, é um ser humano maravilhoso. Admiro, ela falou, mas é lógico, pegou amiga. seu WhatsApp na hora. Eu falei, ai, que legal, porque eu conheci você com a campanha que você fez com a Silvia Braz e a Zen em Marrocos, né? Que eu vi que vocês fizeram um lançamento simultâneo ali, né? E me chamou muito a atenção, porque foi a primeira vez que eu presenciei um conteúdo diferente, né? Mesmo que sendo uma das maiores influenciadoras que a gente tem hoje, que é a Silvia, eu achei que foi uma coisa muito autêntica, muito diferente. Eu fiquei imaginando todos os desafios que vocês e a marca devem ter passado. Fiz um conteúdo no meu Instagram faz 1 ano, mais ou menos. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso é muito inteligente. E a Silvia, com aquela naturalidade que ela faz, storytelling, né? Porque foi tão orgânico, mas tem uma estratégia por trás. Aí eu fui lá, dei um follow em você, comecei a acompanhar. E todas as campanhas que eu via que você fazia tinham um diferencial. Sim. Eu queria entender como é que funciona o seu trabalho, de onde veio esses insights, de onde você se inspira. Queria que você contasse pra gente como que você começou nesse mercado de marketing de influência. Vamos lá, eu tô nesse mercado desde 2016. Antes do digital, do marketing de influência da esse boom. 2018, eu criei a G Campus, a minha agência, e desde então, nós temos feito um trabalho com marcas e influenciadoras, não trabalho só com marcas ou só com influenciadoras, tem várias agências que escolhem um desses modelos, e nisso, nós temos a Zen, que é uma grande cliente nossa, e a Silvia também, que hoje... Enfim, é uma referência, né, para quem não é, né, no Brasil, um dos nomes aí mais fortes. E nós entramos com essa campanha, fico muito feliz, foi um case de sucesso. De Marrocos. Antes nós tivemos outras, que começamos com Algarve, que foi a primeira em Portugal, e aí que a gente tem um desafio, né, que daí quando é sucesso, por um lado isso é maravilhoso, mas a gente sempre tem o desafio de se reinventar, trazer o novo, porque expectativas são geradas. Muito, né? E essa é a lição de casa que a gente fica para as próximas campanhas. E essa campanha especial, né, falando dela que você especificamente acabou de citar, ela não foi uma campanha com aquela, com modelo 100% comercial. Foi uma campanha lifestyle, muito incrível. O produto, ele tá ali, mas ele não é primeiro plano. As experiências fazem com que os seguidores se conectem, tenham o desejo de estar lá, vendo tudo que está acontecendo, mas o produto está lá e ele vai sendo desejado. Sim. Então a gente cria, né, para que seja um conteúdo mais orgânico, nada engessado. Sim. E tem personagens. Esses personagens fazem também toda a diferença. Sim, sim. E tem uma narrativa que você construiu, né? Eu lembro que, no caso, falando da de Marrakech, as roupas que a Silvia falava, ela usava de uma forma natural. Essa cor, ela contrasta, não sei o quê. E eu falei, ela tá vendendo a roupa sem vender, né? Falando popularmente. É o tal do vender sem vender, tá? Então, aquilo que ela colocou, o que nós chamamos hoje de storytelling, né? Storytelling. Que eu acho que é difícil ainda a compreensão, mas eu costumo falar em tudo que eu faço, que storytelling é qualquer história que você contar, não precisa ser necessariamente a história de algo, né? Sim. Se você tiver... Nós estamos fazendo storytelling, nós estamos trocando, então tudo é storytelling, só que as pessoas estão
achando que é uma coisa muito distante, né, Gabi? Sim. Você sente isso também? Sim, sinto. Eu acho que é a grande dificuldade, aí, a maior dificuldade das pessoas, das marcas, enfim, para comunicar esse storytelling. E, na verdade, não é tudo isso. Ele é simples, é só você saber usar. Sim. E o storytelling, o que acontece? Ele conecta você com a sua audiência. É uma narrativa. Sim. E essa narrativa, quando ela conecta, ela gera uma identificação. Sim. Então, a gente, por trás dessas campanhas, tem um storytelling, e ele faz toda a diferença. Porque uma campanha comercial que você a marca leva para uma viagem, uma influenciadora e clica os looks, não tem um storytelling. Sim. É comercial. É comercial. E isso faz a diferença. Dá mais trabalho? Dá. É um investimento maior? É, mas para isso tem que ter um planejamento. Todas essas campanhas são muito bem planejadas. E a conversão deve ser maior, né? E a conversão é maior, sim, com certeza. Só que assim, da primeira, você vai ajustando as próximas. Sempre tem alguns pontos para você estar ajustando de melhoria, que sempre é um aprendizado, não tem como você falar assim, vamos fazer também questão de produção, vamos fazer essa produção que vai dar tudo certo. Sim. Não, você vai sentir como vai ser. E até que na primeira campanha que nós tivemos, foi um termômetro para a gente sentir e se organizar cada vez melhor, ajustar tudo que precisava ajustar para as próximas. Sim, sim. Então, a cada campanha, a gente foi cada vez mais aprendendo. Né? Eu acho que esse é o grande segredo, a gente vai aprendendo, não tem uma matemática, né? Uma coisa só. Não tem. Isso é uma coisa que a gente fica, alguém fala assim, um script para mim influenciador. Não existe. Quanto mais natural for, desde que exista uma construção de narrativa, mais vai parecer, né, que não está vendendo ali para o consumidor. Né? Então, mais natural, mais orgânico, isso que conecta hoje. Gabi, a gente estava até conversando, que a gente fala, né, Milé? A gente estava aqui uns 40 minutos antes falando de começar do podcast, a gente falando sobre o marketing de influência, o quanto ele precisa amadurecer. Né? Porque é uma coisa nova, é uma estratégia de marketing nova. Sim. Tem 3 anos, é muito. Não, pra gente que vive todo dia, talvez até fica cansativo, mas pra muita gente ainda não é usado, pra muita gente ainda é de uma forma amadora. Como que você sente esse amadurecimento das influenciadoras? Quanto você acha que ainda precisa crescer esse mercado? Olha, esse mercado, a gente vê hoje o Brasil é o país, depois da China, que mais influencia no poder de decisão de compra, né? Então, tá aí, a gente tem um mercado gigantesco, falta, eu acho, conhecimento, né, porque deu um boom muito rápido. Sim. E foi, assim, na pandemia, eu acho que foi uma virada de chave, né, porque todo mundo precisou. Antes era mais a moda aqui no Brasil. Virou marketing de sobrevivência, não de influência, então. E aí, de repente, do dia para a noite, todo mundo precisava do marketing de influência. Sim. Então, eu falo que para mim, né, para o meu modelo de negócios, para a G-Campus Digital, minha agência, foi muito bom nesse sentido, tá? Sim. Não que a pandemia foi boa, né? Mas nesse sentido foi muito bom. Porque antes a gente estava muito ligado à moda e nós expandimos esse leque. Porque, de repente, todos os segmentos precisavam dos influenciadores para estar comunicando. Sim. Para passar uma mensagem, para gerar conexão, para gerar verdade. Hoje no Brasil, a gente tem uma dificuldade que nós não temos faculdades especializadas em marketing de influência, em marketing digital. É novo, a gente tem muitos cursos, mas ainda precisa mais. Ensina a fazer provador, pelo amor de Deus, galera. Vamos evoluir isso, né? Eu fico nervosa quando eu vejo o cenário pronto, o provador. Gabi, você não fica aflita? Fico. Porque fica igual, gente. A gente tem que falar de moda, a gente tá falando de autenticidade. A gente tá falando de emoção. E as pessoas ficam no copia e cola. Mas a gente tem que evoluir. Temos que evoluir. Eu falo que cada vez mais o influenciador pro lifestyle, ele vai continuar, mas ele perde a força. Você tem que ter algo mais. Sim. Não é o look do dia. Você tem que trazer o novo, você tem que ter autenticidade. E aí, que eu falo, a influenciadora tem que querer. Sim. Né? Não adianta só a agência. Eu preciso ter da influenciadora. Então, por isso que a gente vontade, vê hoje... né, de crescer, você percebe isso? Exatamente. Uhum. E buscar o que eu posso trazer de novo. Né? Mas sem perder a minha essência, a minha identidade. Sem copiar, né? Porque você não pode ser um personagem. Uhum. Um personagem, ele não conecta, ele não humaniza da forma que deve ser. Sim. Então, e não é fácil, tá? Porque você tem que estar buscando sempre, entendendo também a sua linguagem, como você
melhor comunica para passar isso. Então elas precisam desenvolver oratórias, né? Nós estamos falando de coisas que são simples, né? Delas fazerem um curso ou mesmo pegar um mentor e ele desenvolver, né? Hoje nós temos muitas até influenciadoras. De fazer atriz, né? Um curso, assim, você acha que faz sentido o que eu tô falando? Olha, dessa parte, assim, para quem tem uma dificuldade com câmeras, pode ser que até ajude, isso ajuda, né? nesse sentido, para ter uma desenvoltura melhor. Mas aí que a gente vê, com a pandemia, a gente teve as celebridades indo muito forte para as redes sociais. Sim. E não é simples como você atuar numa novela, porque é isso, você não é um personagem atrás das câmeras. Faz muito sentido. Então, hoje, temos algumas celebridades que estão tendo sucesso no digital, que eles souberam se ajustar. Entendi. Entendeu? Outros, nem tanto. Entendeu? Porque é diferente, né? Você gravar uma novela e você, ser real atrás da câmera de um celular, num Instagram, num TikTok, num Be Real. Sim, é muito desafiante. É muito desafiante. Sabe, como funciona a estrutura hoje da sua agência, né? Você hoje encontra meninas, você fica de olho em quem tá fazendo diferente. Tô sempre de olho, gente. Sempre de olho. Sempre. Olha lá, influenciadoras. New faces. New faces. Aí você fala, essa menina tem uma autenticidade aqui, posso potencializar ela. É isso que você procura? Exatamente. Hoje, não só eu procuro, mas como a maior parte me procura. Certo. Né? E eu também tenho uma limitação. Mas eu estou sempre aberta a essas oportunidades de estar trabalhando com novos nomes. Por quê? Não é só por número de seguidores, tá? Todo mundo fala, você viu essa influenciadora que tem milhões de seguidores? Eu já falei que o número de seguidores hoje não é o mais importante. É a qualidade do seu conteúdo. É a qualidade do seu conteúdo. Olha só, que bom. Exato. E aí você também ajuda a elas, vamos fazer esse conteúdo aqui, a sua equipe ajuda nisso ou não? Não, a minha equipe, ela só direciona na parte, por exemplo, nós fechamos o contrato com a influenciadora, temos a ação. Então, nós temos todo o alinhamento que ele vem através de um briefing, que é um documento, Perfeito. Que lá tem as informações dessa entrega, o que eles precisam comunicar, os pontos importantes, mas esse briefing, ele não tem que ser à risca. Ela vai ajustar com a linguagem dela. Entendeu? Entendi. E aí o que acontece? Esse é o segredo. Hoje a virada de chave, por isso que a gente vê algumas influenciadoras que estão assim despontando, porque elas cocriam também. Entendeu? Então é uma cocriação, é agência, marca e influenciador. Então a partir do briefing, ela vai adaptar a sua linguagem e vai trazer ideias também. Entendi. Entendeu? Às vezes a marca tá pedindo um conteúdo num caminho, ela fala, gente, mas olha só, tiver essa ideia, vai conectar muito mais com a minha audiência. Vamos embora, vamos comigo. Ela trabalha junto com a marca. E a marca tem resultados melhores porque fica do jeito que precisa, né? Antigamente, a gente tinha mais essa questão do briefing engessado. Certo. E a gente foi desconstruindo isso, a gente está conseguindo, a gente não está 100% ainda, tá? Mas a gente está conseguindo isso com as marcas, porque as marcas, quando elas deixam de engessar, né, a ação, elas percebem o resultado. Sim. Não tem segredo. Né? E aí, a partir do resultado, as marcas aí, agora que elas querem realmente que o influenciador esteja lá, participe, fale o que ele acha daquele briefing, como aquele conteúdo vai ficar melhor. Ele, mais do que ninguém, conhece a sua audiência. Sim, sim. E sabe o que vai funcionar, o que vai impactar. Que vai dar certo. Né? Exatamente. Sim, isso é muito importante para que o resultado seja positivo. Aí você faz essas campanhas e mesmo assim você trabalha com todos os trabalhos dessa influenciadora ou só os pontuais, só os que as suas marcas fazem? Depende da influenciadora. Certo. Tem influenciadoras que a gente tem um volume maior de trabalho, que a gente está muitos anos juntas, tem uma história e a gente vai tendo um relacionamento, né? Elas conhecem muito bem a G Campos, a gente conhece muito bem elas. Gostoso, é uma coisa natural, não tem nada forçado, não tem nada de exclusivo. É um relacionamento, querendo ou não, né? É um relacionamento. Então, ele flui, mas flui com naturalidade. Sim. Então, a gente tem aí hoje a demanda na agência pelas marcas e também pelas influenciadoras. Porque muitas marcas vão direto na influenciadora e a influenciadora passa para a agência. Isso é bom. Exato. Porque a influenciadora, ela é contratada, né? O trabalho dela é gerar o conteúdo. Não é entender a estratégia que a marca busca, não é fazer uma reunião com um time de marketing, com um CEO de uma empresa ou de uma marca. É como se fosse um empresário de música, um produtor, né? E aí, depois que você faz essa reunião, falando um pouquinho desse processo, você tem aí o dever de casa de pensar nesse planejamento digital, né, na estratégia que você vai colocar. E aí começa, o meu time, eu junto com o meu time, falando com o time da marca,
até a gente criar aí uma ação, né, esse planejamento, que depois a gente negocia também, que entra a parte de negociação. Certo, que é né, muito importante. É muito importante. Hoje a gente fala assim, negociação não é só entrar com valor de post, somente com valor de stories. A gente tem aí impulsionamento. Sim. Né, tudo ficou muito maior, maior nesses anos, né? Nós temos aí direitos de uso de imagem. Tem muita coisa. Aí você tem também o uso da imagem, se vai ficar só para o Instagram, ou se a gente vai para um site. Gabi, isso, ou se a gente vai para o TikTok. Bagunça. Esses dias uma moça contratou... Gente, é muito mais complexo do que vocês imaginam. Não é fechar post, não. Fechar post já foi. Eu vi uma loja que imprimiu a foto da influenciadora que ela contratou na loja dela, assim, na frente. Eu falei, mas será que ela avisou a influenciadora disso, né? Será que, então, assim, as pessoas acham que pagou ali aquela foto pode usar em tudo. Não. Né? Tem que ter um cuidado igual as marcas fazem com artistas, né? Com certeza. Com cantores. Existe um profissionalismo ali naquele meio. Sim. Artistas como atores, atrizes, essas coisas, mas no meio de influência não, ainda tá meio bagunçado, né? Tá. E isso precisa se profissionalizar cada vez mais. E você acha que vai ter novas tendências de marketing de influência? Porque a gente tem hoje storytelling, né? A gente tem ali esse poder. Ou você acha que vai existir outras coisas, assim, que vão potencializar o marketing de influência? Ou vai ser só essa parte mesmo de fazer essa conexão com a marca, dessa autenticidade? Vai evoluir muito ainda, né? Vai. Tem muita coisa, gente. Sim, ainda é um mercado muito bom, né? É um mercado muito bom. E assim, falando de tendências agora um pouco, a gente tem muita coisa acontecendo, né? Nesse ano, a gente está vendo aí, é o ano do podcast, né? Do podcast. E o Brasil é o país que mais consome podcast no mundo. Fiquei muito feliz de não é muito legal de isso? ver essa informação. A gente consome e a gente vai ser o que mais vai ter programas de podcast também, né? Porque deve ser uma tendência igual youtubers, né? Os podcasts são os novos youtubers, eu ouvi esses dias. Exato. Porque vai ter tanto canal de podcast que vai virar, o YouTube vai migrar para ser um canal de podcast, né? Sim. E eu acho que a tendência vai ser voltar para televisão, você acredita? Verdade. Eu acho, porque assim, já tá acontecendo isso, a televisão já tá de olho nos canais de podcast que estão tendo, como Podpah, por exemplo, já ofereceram de terem um quadro dentro de uns canais. Então pode ser que comece a voltar, né? Como começaram, porque é uma coisa que para onde vai, né? É uma criatividade. Eu fico muito feliz porque é conteúdo de valor. Mais ainda, né? Então a gente consegue fazer cada muita vez coisa. Mais. Exatamente. E a gente vê também nesse segundo semestre, principalmente agora de 2023, a Live Shop. Voltando com força. Sim, ainda Já veio na pandemia, né? Que veio com uma força total. Nesse primeiro semestre a gente já teve, mas a live, ela é um tipo de conteúdo, como que eu posso dizer para você, que cada vez mais as plataformas vão abraçar, principalmente o TikTok. Com influencers do streaming. Olha, eu acho que isso já é uma febre na China, né? Acho que a China já tem uma loucura. Eu vi um dia desses, um vídeo que viralizou de uma fábrica de live shop. Não sei se você viu. São várias pessoas, assim, juntas no mesmo lugar, assim, como se fosse uma fábrica mesmo, fazendo live shop de marcas. E aí as pessoas iam, colocavam o produto ali e as meninas vendiam, depois fechava, já abria outro. Falava, gente, a China é pra frente em tudo. Eles colocaram live shop dentro do Alibaba e do AliExpress. Então, a agilidade de você fazer o checkout de pagamento dentro da live ali é uma coisa que é uma tendência. Eu acho que essa vai ser a tendência da gente comprar online. Ainda, o Brasil, acho que ainda está muito distante de tudo, né? Sim. Eu acho que a gente ainda está muito longe de ter credibilidade para comprar, porque a gente tem muita gente que ainda fala, não confia de comprar online, ainda existe demais isso devido a golpes, né? Sim. Então, essa confiança de você fazer ali simultaneamente, acho que pode demorar um pouquinho. Pode. E você vê, né, hoje nós somos o país aí no mundo que mais influencia no poder de decisão de compra do consumidor. Olha só. E aí você, por exemplo, na hora que você contrata, por exemplo, uma campanha com a Silvia, ela não deve escolher qualquer produto. Então, para você conseguir chegar nesse nível de escolher os produtos que você quer, deve demorar. Ou não, hoje as influenciadoras ainda estão escolhendo. Porque não faz sentido fazer esse publi, não faz sentido fazer essa campanha. Tem isso? Tem. Muito. Por favor. O não, ele é necessário. Ele é preciso, Precisa. Né? A gente precisa do não. Sim. A influenciadora que não está acostumada a dar esse não, tem que dar curta. Porque você, por exemplo, esse trabalho, falando especificamente da Silvia, se ela não tivesse dado esses nãos no começo,
hoje não seria o tamanho que ela é. Exatamente. Sim. E assim, por quê? Primeiro, que não são todas as marcas, a marca pode ser incrível, ter uma curadoria maravilhosa, mas se não tiver a identidade da Silvia, não adianta, você pode pôr uma influenciadora com 10 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores, jogar todo o seu budget nessa influenciadora. Mas se não tiver identidade com a marca, não vai ser sucesso. Mas muita gente é preferível você pegar 30, 40 micros, fazer um trabalho, fazer um mapeamento estratégico nesses nomes, que com certeza você vai ter mais resultado. Não é porque ela tem milhões de seguidores que ela vai ter identificação com o seu produto, e outra, tem que ter identificação com a missão e propósito. Olha, marca influenciadora e valores. Sim. Isso é essencial. E, Gabi, como que você mede ter sucesso, tá? Numa campanha. Como que você mede isso? Você mede através de métricas dentro do Instagram? Você mede por vendas? O que você, Gabi, fala, isso foi um sucesso? Porque o da Marrakech tem várias coisas que fazem ser um sucesso. Marrakech, Silvia, você e tal. Sim. E uma campanha que não tem toda essa história. Como você mede isso? Óbvio que os números, né? A gente tem que trabalhar com números. Sim, eles são essenciais, mas eles também não são o único termômetro. Sim. Né? Então, assim, uma campanha, a gente precisa entender primeiramente. A gente vai para uma estratégia de branding, posicionamento de marca, uma estratégia de vendas, uma estratégia de alcance. Óbvio que a gente quer tudo, né? É o combo perfeito. Sim, imagina. É que nem você querer uma influenciadora que te traga branding e vendas. Não dá. Entendeu? E que tenha identidade com a sua marca. É difícil, gente. Nossa, a Gabi precisa falar disso, me fala mais. É difícil, geralmente as marcas daí tem que buscar, se elas querem as duas coisas, que é o que a maioria busca, mas tem certos momentos que uma marca que está nascendo agora, ela precisa primeiro ser conhecida. Precisa de alcance, né? Precisa de branding, depois que vem a venda. Mas as marcas têm que trabalhar com os dois tipos de influenciadores. Óbvio que tem alguns, né, não são todos, são poucos, tá? Você encontra as duas coisas. Sim. Né? Mas aí você faz esse combo, traz influenciador de branding, de venda. Sim. E a venda também, gente, eu falo que influenciador não é, Cíntia, vendedor. Falar isso, porque todo mundo acha que é aquele público que vai mudar a vida da marca ali, né? A venda, ela é uma consequência. Óbvio que todo mundo quer a venda, a influenciadora também quer que a marca vende muito, mas essa não é uma responsabilidade dela, não depende só dela. Sim. Entende? Por quê? O digital também, ele é a longo prazo, ele é uma construção. Não adianta você fechar um post ou uma inserção uma ação no TikTok ou uma sequência de stories e achar que aquilo vai ser um sucesso. Você já vai conseguir mensurar o resultado naquela ação. É a constância. Até no marketing de influência tem que ter constância, né? Exatamente. Pode até ser que seja um sucesso. Tomara. A gente torce trabalha para isso, e trabalha para isso. Sim. Mas é 50% e 50%. Pode ser que sim, pode ser que não. Sim. Tem muitos fatores. E um dos fatores principais é isso. Ter essa constância com o influenciador, criar essa verdade. Sim. Que isso o público, os seguidores, eles vão tendo, conforme eles vão vendo essa ligação do influenciador com a marca. Então você vê lá primeiro numa ação. Sim. Você fala, opa, peraí, mas fulana de tal tá usando essa marca, já te traz uma credibilidade. Isso, entendeu? Muito bom. Aí você já ficou de olho na marca, no produto. Aí depois você vai ver novamente. Você vai falar, opa, de novo. Olha, aí vai te memória, né? Exatamente. Porque tem muita gente também que é aquilo, né? A gente tem isso. Ela tá postando porque tá ganhando. Mas será que realmente ela acredita? Será que realmente ela usa? Será que de confia? fato? Ou será que é porque ela fechou uma ação, um trabalho e tá ganhando? Ela compraria, eu sempre pergunto, ela compraria essa roupa? Né? Eu acho que essa é uma frase maravilhosa. E aí, se você vê a influenciadora com uma constância, com certeza ela compraria. Sim. Entendeu? Porque aí ela fala, por isso que eu falo que é o diferencial de muitas influenciadoras hoje que despontaram. Né? Porque elas conseguiram trazer isso, que foi com o não que ela foi tendo, depois ela foi crescendo e não é quantidade de contrato. Né? Hoje em dia é melhor você ter menos contratos e trabalhar bem esses contratos. Eu acho também, menos quantidade. Porque senão fica uma revista eletrônica. E não julgo, tá? Quem tem vários, porque a gente também não sabe, às vezes, da situação do outro lado. Às vezes a pessoa está no começo, ela precisa. E a gente vai ajustando. Sempre tem um começo da carreira. Sim.
né? E aí você pega e vai profissionalizando isso. E vai né? profissionalizando cada vez mais. E você Sim. fala, gente, mas peraí, eu fechei com essa marca, você tá lá no começo, mas eu não amei, não gostei, você tem que gostar da marca. Sim, Isso, você passa isso pela tela. Ou começar a gostar da marca, né? E o Porque público talvez, que tá lá do outro lado sente isso. Sente. Aí tá tudo bem, todo mundo erra. A gente erra todo dia, a gente aprende todo dia, Sim. né? E aí, depois ela fala, não, peraí, essa marca faz sentido para mim, essa não faz mais. Sim. Então, é normal. Depois se de repente você falou sim para uma marca no início que não tinha muito fit, depois você vir com não. Esse não é bom, e é bom não só para ela, mas para a marca também. Também evoluir, também crescer, também mas não é porque a marca, de repente, não tem um produto legal. Certo. É porque ou os valores não estão alinhados e o produto não identifica com ela, com o público dela. Sim. Mas está tudo bem, vai ter outro influenciador que vai se identificar com essa marca. Sim. E aí vai ser sucesso com esse outro influenciador. Entendeu? Então, esse não, às vezes ele parece ruim, né? Porque a gente fala não, mas ele não é só bom para a influenciadora, né? Mas é para a marca também. Porque, com certeza, a gente não iria ter sucesso nessa ação. E a gente quer sucesso, né? Sempre. Em todos os aspectos, não só em vendas. Gabi, e para as marcas que não têm tanta verba para pagar uma influenciadora média para maior, assim, né? Você acredita no marketing de micro-influenciadoras, mas o trocar por look para você é positivo para alguém? Sim, porque o look também é um pagamento. Sim, eu acho que assim, depende da marca. Às vezes a influenciadora está começando, no começo isso é normal de fazer. Sim. Entendeu? Para ela é bom, ela também está se conectando com uma marca que ela gosta, que ela deseja, ela está trabalhando. E essa permuta, gente, sendo sucesso, essa troca, né, nesse início, é o start para você gerar um conteúdo pago. Foi isso que eu fiz com uma marca, que a gente pegou umas meninas, falei, a gente não tem verba, então vamos trocar por look. Uma estratégia que eu usei foi pegar peças que estavam paradas em estoque de quebra de grade e falei, em vez de vocês ficarem se matando para vender isso, vamos usar em marketing, né? Já tá pago ali, né? E a gente pegou uma verba e fizemos uma campanha com uma menina que estava começando, mas ela abraçou. Eu falei, agora a gente vai começar a pagar essa menina, porque foi tão legal que ela fez de uma maneira por troca, porque ela se dedicou. Sim. Então eu vi o quanto ela se propôs a fazer um negócio legal. Aí eu falei, gente, agora vale a pena a gente pagar. Exato. Entende? Não porque a gente não ia pagar antes, mas é porque a gente não tinha vai ser verba. Mas eu falei, vamos sempre fazer dessa forma. Exato. Mas se dedica ao projeto, pega e fala, cara, eu vou ser a maior desse país, entende? E acredita, né? Tem que ser isso delas também, né? Tem que ser. E hoje, esse ano, né, é o ano do nano influenciador, né? Olha, então para quem tá começando é maravilhoso, né? Maravilhoso. Só que pega a marca, se dedica, faz um negócio legal. Faz bem feito. Faz bem feito, gente, porque esse negócio de ficar fazendo só por look, e tem várias regras agora, você já viu, né? É um look, um videolook, um na espelho, e cada negócio que você faz ali é um preço agora, né? Sim. Antigamente você fazia o combo maior. Eu falo, gente, pra que vocês estão limitando? É igual social media que cobra por post, né? Sim. Eu falo, gente, não faz sentido, né? Precisa amadurecer isso. Mas você sabe que a gente tá falando de micro-influenciadoras, influenciadoras que estão no começo, mas hoje também a gente pega influenciadoras que já tem um tempo de carreira, já tem essa relevância no meio. Tem alguns casos que a gente entra com permuta também. Óbvio, são poucos, bem pontuais, mas, por exemplo, as marcas internacionais não são todas que investem, são bem poucas. Entendi. Mas uma peça de uma Chanel, por exemplo, deve valer Exato. Tô falando um exemplo da Chanel, mas qualquer outra marca, né? Exato. E algumas ainda a gente consegue essa questão de permuta e outras é relacionamento, nem permuta tem, dependendo da marca. Olha. Mas aí é o posicionamento, né? Aí já é uma... mas incrível, aí, né? Para influenciadora, é importante estar com essa marca. Posiciona, status, branding, exatamente. E o que precisa. Uma outra tendência que eu vi agora, que eu comecei a perceber, foi das marcas começarem a colocar os influenciadores como sócios participativos na empresa. Então, eles não estão mais só fazendo publi, eles estão ganhando uma parte da sociedade. Né? Teve, acho que umas 2 marcas que fizeram isso. Eu falei, isso é genial, porque é uma maneira de você pegar, agarrar e a pessoa participar da sua empresa, não mais só do publi.
né? E ali e aí o influenciador que estava aqui, eu não lembro quem era, mas ele pegava e dentro da fábrica lá fazendo, porque era dele a empresa agora. Exato. Então ele se dedicou. Ele vai ter interesse de gerar cada vez mais conteúdo, porque ele também está ganhando com isso. Que seja 5% da participação. Ele não vai ganhar só por aquele conteúdo que ele fez. Quanto mais conteúdo ele fizer, mais se dedicar. Sabe que se eu começasse uma marca hoje, eu ia fazer isso. Eu ia pegar uma influenciadora e falar, vamos fazer parceiro. Eu entro com a administrativa e da venda e você faz a parte comercial. Pronto. Eu tenho certeza que é um sucesso, porque é um modelo de negócio que dá muito certo em outras coisas, né? Sim. Quando você, por exemplo, é muito bom em fabricar a roupa, mas não sabe vender, né? Tem ali, tem muitos casos. Eu falo, se você é bom em fabricar, acha um sócio que é bom em vender, porque são duas empresas. Isso soma, né? Isso soma. Então, por que não fazer isso em outros, né? Por isso que as collabs vêm cada vez com mais força. Né? Aquelas da Fini agora estão dando uma aula, né? A Fini está dando uma aula, né? Exatamente. A Fini é um case aí de sucesso. Sim. Que é collab entre marcas, e nós temos também a marca com influenciador. Sim, eles fizeram São Paulo. Não necessariamente ele participa, que nem a gente estava falando agora, não é sócio da empresa, mas quando ele está numa collab, ele tem a participação. Depende da negociação, ali, né? Mas na maioria das vezes ele entra com um percentual. E as marcas não oferecem, né? Chega aqui, vamos fazer uma coleção juntos, né? Porque dá um up para todo mundo, né? A influenciadora ganhando uma coleção, né? E a marca ganhando o nome ali, uma collab, né? Mas aí a gente tem também um trabalho por trás que é entender qual influenciador trazer para fazer uma collab com a marca. Não é qualquer influenciador. Né? E o contrato disso, você tem que entender a estratégia, o que a marca busca, isso? O produto. Sim, muita coisa. Né? Exato. Se tem identidade com esse influenciador. Então eu falo, é um desafio. Eu amo trabalhar com collab. Eu acho que você está como uma das pessoas pioneiras em desenvolver o mercado de influência. Por isso que eu insisto para que você venda esse conhecimento. Para que você consiga fazer, porque o mercado de moda precisa urgentemente de pessoas que nem você. Eu amo dividir o meu conhecimento e eu falo assim que todo dia eu aprendo. Sim. Sempre com os desafios, a gente vai tendo tomadas de decisões que a gente vai aprendendo cada vez mais. Então eu falo, hoje eu tô calejada já, tá? Já aprendeu bastante. Muita porrada. Sim. Mas eu sou muito grata a tudo que esses desafios que eu passei, para chegar onde eu cheguei. Só que é isso, sempre com muita humildade, sabe? Sim, Gabi. A gente sempre tá aprendendo. Sim. E eu fico muito feliz de poder dividir o meu conhecimento. Eu queria até dividir mais, sabe? A gente já vai dividir lá na imersão. Aqui aproveitando, fazendo meu jabazinho, né? Pra gente, o pessoal já fazer a pré-inscrição lá na bio do Instagram. Não, vamos. Porque a gente vai vender esse conhecimento, porque tem que profissionalizar. É o que eu falei pra você, as multinacionais como a Shein, por exemplo, invadindo o Brasil, já é muito normal isso, né? A Forever também fez isso, enfim. Mas isso vai ser sempre cada vez maior e mais fácil, porque a gente no Brasil não tem o capital de fabricação, a gente tem muita dificuldade de fabricar roupa. Sim. Então, assim, é o que a gente estava conversando, a gente tem o fashion world e o quem faz roupa para sobreviver, né? Essas pessoas, elas aprenderam na raça, porque também não tem cursos que façam, não tem aulas, não tem faculdades que ensinem a fabricar. Então, a gente não está competindo com a diferenciação de produto, a gente está competindo com o tempo de fabricação da Shein. Eles conseguem produzir e fabricar em 21 dias. Isso é impossível, nem consegue fazer isso, nem a Leblog, por exemplo, que é uma das empresas mais profissionais hoje ali no mercado. Então é um desafio muito grande, né? Com certeza. Então a gente tem que profissionalizar esse mercado para que essas empresas não tomem tanto o nosso market share. Não, eu sou fã da moda nacional, do eu slow também. fashion. Não, por isso tem que ver aqui, eu faço a moda nacional, porque você faz também, hein? Você acaba colaborando para que impulsione, né, esse mercado, né? Eu sou uma entusiasta do trabalho das pessoas. Quando eu vejo que tem gente profissional, eu falo, ai, que linda. Eu preciso conhecer a Gabi, preciso ver esse trabalho de perto para entender o quanto que você tem para ensinar e amadurecer. Então, assim, é uma das poucas profissionais. Eu acho que a minha função no podcast é tentar encontrar pessoas que fazem diferença para tentar trazer elas aqui, mas são poucas as pessoas que nem você. De verdade, deve ter só 5, você deve saber quem são os seus concorrentes. Sim. Mas poucas, não tem tantas assim. Eu até falo, né, engraçado, né, eu não vejo como concorrente hoje. Acaba que na essência, mas tem cliente para todo mundo hoje. Imagina, eu não dou conta de atender todas as marcas e empresas, e nem quero, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar louca. Aí você não vai ter vida, e faltam profissionais, e faltam braços para trabalhar comigo, que é isso que a gente falou hoje da dificuldade, da gente estar contratando profissionais qualificados e com experiência no meio, porque foi um boom muito rápido. No Brasil a gente precisa cada vez mais ter cursos, mesmo uma faculdade. Todo mundo tem que dividir o que sabe.
Porque é óbvio, na prática, é a virada de chave. Você aprende mesmo. Você aprende. Mas às vezes você tem que ter esse conhecimento. Né? A gente tem esse conhecimento. Então, um pouco que eu tenho, eu gosto de estar dividindo, porque eu sei que faz a diferença. Óbvio, a pessoa que quer também abraçar, né? Sim. Que quer agarrar esse conhecimento. Sim. E a gente também estava falando sobre a questão de networking, quanto é importante e o quanto isso faz a diferença. Networking é tudo nessa vida. Sim, até para uma influenciadora. Se você souber usar ele da maneira certa. De uma maneira que ele todo não tem mundo preço, ganha, gente. Né? Porque tem um networking que a pessoa quer só ela ganhar, né? Não, isso não é networking. Não. É um ganha-ganha dos dois lados, dos né, dois gente? Lados. Todo mundo não precisa ganhar nesses dos networks, dois lados. Né? Como quem não soma, multiplica. Quem não soma, multiplica. Tá vendo? Meu sócio me fala muito disso. E a gente, hoje, é isso. Quem trabalha sozinho e só quer crescer, gente, é vida curta. Sim. Hoje, eu falo, eu tenho a minha equipe, meu time que eu sou muito fã deles, eu falo, sabe? É gostoso, né? Assim, é uma família mesmo, sabe? E sem eles, né, sem muitas outras pessoas, mas enfim, tá falando do network, eu não estaria onde eu tô hoje. E eu acho que é isso, a gente continua nessa crescente, porque é trabalho de time, entendeu? Eu preciso de outras pessoas comigo. Eu não faço tudo sozinha. Sim. Entendeu? As influenciadoras também, as influenciadoras hoje entenderam que para ela se profissionalizar, não adianta ter só ela e, por exemplo, uma pessoa, um assistente pessoal que é necessário quando a influenciadora se profissionaliza, por conta também de demanda, de tudo. O fotógrafo, ela tem, você olha hoje, influenciadoras que são referência, tem muita gente por trás. Tem muita gente por trás. É uma empresa, né? Virou uma empresa. E elas precisam criar essas empresas, né? Exato. Eu acho que são poucas que têm uma empresa, normalmente. CNPJ. Sempre. E tirar nota fiscal. CNPJ. A gente tem hoje uma dificuldade. Você tem nota? Eu vou pedir pro meu... Não, gente. Não, gente, isso daí, pelo amor de Deus, já tem que... Quem começa como influenciador já tem que criar uma MEI. E você já viu algumas plataformas que você que conseguem, através de um post... comissionar no split de pagamento essas influenciadoras? Você já usou isso? Como é que é? Não, eu conheço duas plataformas que fazem isso. No Brasil chegou, né? Mas ainda tá muito... Como usa, né? Sim, porque seria incrível você fazer através de um publi, de um stories ali, colocar o link e a influenciadora já recebeu o valor dela ali na hora, né? Sim. Eu acho isso incrível, esse split de pagamento. Eu acho que é da Brand Lover, se eu não me engano. E tem uma que chama Up Vendas também, depois eu te mando os contatos. São duas plataformas que é o que a gente chama de split de pagamento, que é mais ou menos o que a Hotmart faz, né? Você vende o seu curso ali dentro e depois a plataforma recebe uma comissão. Hoje é um formato que você consegue remunerar os influenciadores. Tem vários formatos, mas é um deles. E, assim, a gente trabalha muito com o link nos stories, né? Certo. Então, se a marca ela tem um e-commerce... Aí você coloca o TM lá dentro. Desse link. Isso. Certo. A gente consegue hoje fazer um link personalizado, certo, né, para essa influenciadora, porque daí a marca consegue medir a venda pela influenciadora. Sim, precisa saber. Gente, eu falo, muitas vezes, na maior parte das vezes, a venda, ela até acontece na hora, mas ela é aquela venda rebote, ela continua. Ela vai indo. Entendeu? Sim. Ela vai indo. E muitas vezes acontece, por isso que não dá para ficar preso 100% no link. Porque, vamos supor, tô vendo aqui um stories, me identifiquei com o look de uma influenciadora, um produto que ela tá postando, já tava de olho, mas de repente eu tenho que fazer uma outra coisa aqui. E aquilo vai ficar na minha cabeça. Depois eu vou ver ela com a marca de novo, que é aquilo que a gente falou, a credibilidade, a constância. De marca ali, né? Aí eu não comprei nesse primeiro momento, mas eu vou comprar lá na frente. Mas não necessariamente eu vou comprar com o link que a influenciadora postou. Às vezes pega de uma outra que você não consegue rastrear, né? Exatamente. E tem que olhar também o seguinte, eu posso entrar depois e não só comprar o produto que ela postou, mas outros produtos do site. Sim. E aí você acaba fazendo, então, uma venda maior, né, daquele produto. Então, o link hoje é muito bom, é muito importante, mas a gente não pode se apegar 100% só no resultado desse link. Sim. Entendeu? Construa, por isso que eu falo, né, a tendência hoje são contratos longos. Sim. Que isso estreita, né, o relacionamento da marca e do influenciador. É muito difícil hoje trabalhar com contratos de um mês. Eu falo que se você trabalha, são contratos pontuais. Sim. Uma determinada ação, um determinado evento, né? Porque a gente tem inauguração, a gente tem, de repente, uma estratégia de lançamento de um produto, a marca precisa desse squad de influenciadores
mais para esse momento, para comunicar em massa, mas você tem que criar uma história. Os contratos longos hoje são... Lá na G-Campus hoje, nós trabalhamos com contratos de 3 meses, o mínimo para fazer uma campanha, mínimo, né? E hoje a gente já está para contratos de 6 meses a 1 ano. De 6 meses é o que mais dá resultado. De 1 ano a gente tem bastante, mas o que acontece também, 1 ano, ele só é possível depois que a influenciadora já trabalha um bom tempo com a marca. Entendi. Para você assinar um contrato de 1 ano... É uma aula. Não é interessante você fazer, por exemplo, 3 meses e já querer fechar um contrato de 1 ano. Na minha visão, tá? Porque, gente, lembrando, tudo que eu falo aqui não é regra, não é padrão. Eu falo pela minha visão e experiência, né? Então, se você fechou um contrato de 3 meses e foi sucesso, renova para 6. Sim. Entendeu? Depois, o de 6, renova para mais 6. Entendeu? Para depois você pro de ano. Porque o anual, a gente está falando assim, são muitas entregas. Sim. E a gente muda a todo momento. A marca pode mudar, a influenciadora pode mudar. Por isso que eu falo, ninguém... De repente, a influenciadora está trabalhando com essa marca, que fez muito sentido para ela nesse momento da carreira dela. Sim. Mas pode ser que daqui 1 ano seja sentido, não faça mais sentido, mas não é porque a marca não tem um produto bom, a marca tem algum problema, né? Não é nada pessoal. É porque nesse momento da carreira dela... Não faz mais sentido, não entra e não vai ser nem bom para ela e para a marca. Sim, sim. Entendeu? Sim, exatamente, acho que é importante essa sua experiência toda, né? Sim. E é tão legal ver pessoa apaixonada pelo que fala, não é? Ele fala eu sou assim, eu agradeço a Deus lindo. Todos os dias. A pessoa fica até mais iluminada. Eu gosto de falar, você tá vendo, né? Eu adoro também, mas é que muito gostoso de ver como você entende do assunto, quanto você domina, quanto você vive isso, e tá tornando isso um negócio, né? Você vê que tem ali tem regras para tudo. E eu sou muito grata a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias, enfim... Sou muito conectada. Você é muito religiosa também, Sou muito conectada com Deus. Sim. Porque eu trabalho com o que eu amo. Sim. E hoje em dia não é todo mundo, infelizmente, que consegue trabalhar com o que você ama. Porque quando você trabalha com o que você ama, faz a diferença. Faz. Faz a diferença. Então eu acordo todo dia e eu não tenho essa de segunda-feira, de terça. Qualquer dia você Se eu tenho uma campanha, eu sei que o dia vai ser power, eu falo, nossa, que delícia, hoje tem campanha. E aí o WhatsApp bombando também, que eu falo que hoje a média como vai ser seu dia. É um desafio para gerar, para administrar esse WhatsApp, mas, gente, tá lá. Tá fazendo, né? Gabi, me fala uma coisa, a gente tava falando também que o marketing de influência da moda feminina, ele é muito... fácil, né? Hoje em dia parece ser ali mais tranquilo para as marcas entenderem. E nós temos mais alguns outros mercados. A gente tem ali o masculino, a gente tem a plus size, a gente tem o infantil, a gente tem o de lingerie. Marcas, vamos explorar mais o masculino, amor de Deus, por favor. Porque é difícil demais encontrar influenciadores homens, né? Mas temos. Nós também, na G-Campus, temos aí um squad de influenciadores aí que a gente trabalha, que já tem um relacionamento, mas diferente da moda feminina, eu vejo muito espaço para explorar a moda masculina. Sim. A gente tem, óbvio, né? A gente tem menos influenciadores do que influenciadoras. Eu acho que os homens estão menos. Mas eu já estou vendo uma mudança. Eu já comecei a ver uma aceleração. Mas eu acho que tem muito espaço, muito para ser explorado. Uma coisa que eu percebi, não sei se tem a ver com você também teve essa sensação. Quando eu comecei peguei uma marca que precisava de influenciadores e eles não tinham ninguém para fazer isso, meio que fui no intuito de ensinar o pouco que eu sei. Foi uma marca masculina, eu percebi que o influenciador, ele era mais profissional do que todas as meninas que eu peguei, ele sozinho. Sozinho, ele sabia se posicionar, ele sabia falar, não, é assim que funciona. Eu falei, será que isso tem a ver com a mulher ser muito insegura? Será que tem a ver com a mulher ainda não entender de fazer negócio, ainda não ser uma coisa natural para ela? Porque eu percebi uma diferença tão grande. Ele era super começando e ele já sabia. Ele falou com tanta propriedade, né? Eu falei, esse menino, propriedade, segurança. Aí eu falei, beleza, é uma sensação. Fui lá, no segunda vez que eu tive que lidar com outro, foi a mesma coisa. Eu falei, cara, tem alguma coisa a ver sim com a segurança que as mulheres podem ainda não ter, algumas mulheres ainda não têm, ou ficam com medo de falar não. A gente tem muitas mulheres assim ainda. Você acha que tem alguma coisa a ver? Olha, até tem. A gente tem que melhorar ainda muito nesse aspecto
do não, né, conforme eu te falei, e o homem já tem essa... Ele já sabe mais, né, de uma forma mais fácil falar. Então, acho que é mais fácil eles fazerem disso um negócio mais rápido do que as mulheres, eu acredito, né? Sim, sim. Não sei se faz sentido. Mas assim, eu vejo... É porque hoje a gente tem muitas mulheres, né, e eu falo que a gente tem que ter o seu diferencial. Sim. Porque mais do mesmo, hoje não adianta... todo mundo precisa de conteúdo, as marcas, mas as marcas estão cada vez mais exigentes, entendendo do negócio. Sim. Sim. Então, você precisa, é aquilo que a gente falou, fazendo só um resumo, que vai entrando em outros assuntos, né? Você tem que ter a sua autenticidade, manter a sua essência, mas você está sempre buscando, trazendo novo. E você vai achando isso no decorrer da sua trajetória. Sim. Não tem jeito. E se conectando com você mesma, né? E se conectando com você mesma. Fazendo autoajuda, autocontrole, fazendo terapia bastante para falar quem eu sou, né? Porque quando você chega no digital, você é a primeira vez que você se pergunta quem eu sou. O digital, ele é a profissão que mais você vai ter contato com você mesma. Não existe mais nenhuma que vai fazer com que você se depare com quem você de fato é, com as suas travas, com os seus medos, né? Então é importante você lidar com isso, pelo menos das pessoas que eu trabalho, eu falo, gente, olha pra você tá com dificuldade, vamos lá, vamos olhar na infância, vamos olhar na adolescência, o que te travou, qual é o motivo, porque às vezes é muito uma coisa ali que os pais não deixavam a criança falar, né, tem muita terapia para as pessoas se soltarem. Tá lá e tá escondido e você precisa trabalhar isso. Ver o que aconteceu ali, né, um trauma, às vezes falam em público era difícil na escola, que zoada, sabe? Sim. Já vi vários casos desses, então, na parte no que eu faço de infoprodutores, porque são às vezes médicos, dentistas, profissionais, mas o que trava, né, é importante a gente entender isso, né, e eu não sei se as influenciadoras, algumas que podem ter um baita potencial, estão paradas aí por algum medo. Né? Então é importante olhar para você mesmo e falar, gente, o mercado de influência é um baita negócio, mas precisa profissionalizar, precisa começar a falar de contrato, precisa falar de negócio, precisa começar a falar não, né? Sim. E precisa começar a olhar para você mesmo para explorar a sua autenticidade, né? Com certeza. E até falando um pouco, né, esse ano é o ano da reumanização, que a gente fala muito disso de humanizar, né? Cada vez mais vimos isso com força, principalmente em 2023. E também, a gente falando um pouquinho de marcas, de pessoas que estão à frente das marcas, né? E também CEOs e... CEOs, donos das empresas, se tornando creators. Olha, isso é incrível, né? Sim. Cada vez, assim, não é toda marca que a gente consegue isso. Mas né? Quando consegue. Mas as marcas que conseguem, gente, isso é uma virada de chave, assim. Sim. A gente não tá vendo isso por Leblog, eu tô amando a Carla fazendo provador, live, viu? Fazendo provador. Não, a Carla, porque ela começou assim, ela contou pra gente lá, ela falou, não, eu que fazia todas as fotos, tal, no começo, eu falei, ai, que demais. E dá pra explorar mais ainda, mas já começou, porque eu falo que o mais difícil é começar. Né? A Cecina Barro, ela é influenciadora, depois ela é empresária, ela entendeu esse poder, né, de influenciar, e hoje ela já tá dando imersões sobre como influenciar, ela já tá começando a ir pra esse lado de dar aulas de como porque você acaba que você humaniza, e a audiência, ela busca essa humanização. Sim. Ela quer saber quem tá por trás. Por isso que eu falo, não adianta também a marca só colocar influenciadores e deixar a responsabilidade na mão dos influenciadores. É um conjunto. E fora que é um custo muito alto, às vezes. Um custo muito alto. Você pode fazer isso dentro de casa, você deve fazer isso também dentro de casa. Se você chegou a roupa ali, já faz, fica mais agilidade para vender, né? Você tem lá os funcionários, as pessoas que fazem parte da equipe. Então lá, gente, são creators também. Sim, sim. Sabe o que eu percebo? Tem uma marca de Belo Horizonte que eu trabalho também, que é a dona odeia aparecer. E ela fala, mas eu tenho que aparecer, e aquilo é um conflito para ela. Então, acho que também tem que respeitar. Tem, por isso que eu falo, não é todas as marcas que a gente vai conseguir. Então faz. Porque tem uma travinha, destrava. Agora, se não, se você odeia, se você acha isso com todo... Não faz, não força, porque aí é melhor até não fazer. Forçado, não então, por isso que não é uma regra, sabe? Tem que deixar aberto. Exato. Mas a marca que consegue, a pessoa que está à frente da marca, da empresa, se ela conseguir, isso é maravilhoso, porque vai fluir naturalmente e só vai somar. Sim. Mas não é com todas as marcas que a gente vai conseguir isso. Mas se conseguir, é isso, não só
o CEO, o dono, mas também todo o time, gente. Todo o time, né? Não, porque é incrível, você se prende. Você não se prende quando você vê uma marca lá com os funcionários interagindo, e eles vão pegando gosto por vão isso. Fazendo, E nada melhor do que a gente chama que são especialistas. Influencers, né? São os funcionários serem influenciadores. Isso é uma virada de chave quando eu coloco também nas empresas que eu trabalho. E esse ano é o ano do reconhecimento disso. Não é? Mas os employers, eles são incríveis. Porque o que acontece? Tem uma coisa muito simples que eles falam assim pra mim. Eu tenho 8 lojas. Cada loja tem que ter um Instagram? Eu falo, não. O Instagram tem que ser um só. Quem tem que ter um Instagram são os seus colaboradores. Porque aí você deixa o branding da marca no seu Instagram principal e cria a gerente, o vendedor, a vendedora. Sim. E eles vão criando audiências e vão vendendo através de um cupom. A Leblock faz isso, a Farm faz isso maravilhosamente. A Farm, verdade. E não é de hoje, viu? Olha, as influenciadoras, as vendedoras delas são influenciadoras que outras marcas já estão chegando nelas. Eu sei porque eu sou impactada, viu, pelas vendedoras da Farm. Então, a Animale começou a fazer isso. Então, a gente vê que é uma tendência que vocês precisam entender que quando o seu funcionário pega o look, já vai e vende... A coisa mais legal é o seguinte, quando uma marca que trabalha com atacado, eu falo demais, né, mulher? Mas é isso, estamos aqui pra as isso. Duas, eu tô amando, se deixar de ficar aqui horas. Porque você vê, a gente vai falando de uma pergunta que tem uma resposta, da resposta surgem outros temas, outros assuntos, eu falo, por isso que eu gosto, é maravilhoso. Eu amo falar. Tem temas infinitos, vão surgindo, sabe? Vão surgindo, e aí quando acontece, os lojistas seguem essa marca de atacado, só que eles não interagem tanto nos stories, porque eles não sabem quem tá ali. Quando ele vê que é a vendedora dele falando ali nos stories, ele fala, ai amiga, você tá maravilhosa hoje, é isso. E aí eu falo, a venda rolando aqui, ó. Aí chama no direct, já faz aquela comprinha, entendeu? Sim. Então é muito legal quando as vendedoras se tornam influenciadoras, né? Dentro, tem rotina, então eu chego lá e falo, vamos lá, o que a gente vai fazer hoje? Elas já estão abrindo live, então já estão desenrolando, elas são mais fáceis para fazer isso do que os donos, né? Se você não gosta de aparecer, tenta fazer os seus colaboradores, né? Exato. Você tem que, não tem certo ou errado, gente, não tem, é isso que a gente estava falando desde o começo. Mas você vai testando, traz os funcionários, vê quem mais se identifica, porque é isso, não pode forçar. Não pode forçar. Óbvio que é desafiador, não é fácil. Não é fácil a gente estar falando aqui, tá gravando. Não é. Não é fácil. Mas, tudo o que você pratica, você vai cada vez mais fazendo com excelência. Sim. Então, por exemplo, os stories. Tem muita gente que pega o celular, parece que é inimigo, né, a câmera. Mas aí você vai vendo que não é esse bicho de 7 cabeças. Não se apegue à perfeição, né? Porque ninguém vai fazer um conteúdo... O que é perfeito também para você? Não dá. Porque a gente é muito autocrítico, né? Então, quanto mais você for fazendo, tendo constância com a prática, né? Você vai se aprimorando cada vez mais. Sim. É isso, fazer. É o fazer. É o fazer que você vai vendo. Por isso que hoje a gente vê muitos, por exemplo, não falando de agora influenciadores, mas falando, por exemplo, de profissionais como médicos, dentistas. Gente, todo mundo foi meio que obrigado a entrar no game. Foi, né? Ou entra. Ele é a marca dele. Sim. Se ele não postar, ele não pode depender só dos pacientes, só do conteúdo estático do Instagram. Ele melhor do que ninguém, sabe vender o negócio dele. Sim. E é aquilo que eu tô falando pra você também de humanizar. Então você vê, a gente tá numa era que hoje todos nós somos creators. Somos creators, Somos creators. Tava esses dias vendo um vídeo que viralizou de uma moça no Brás, muito simples, ela era uma pessoa muito simples, assim, depois eu até fazer um post sobre isso. E o vídeo dela tinha 1 milhão de visualizações, porque ela tava dançando de uma maneira muito engraçada, de uma maneira que ela tava fazendo um negócio muito engraçado, mas para algumas pessoas aqui não era bonito. E aí eu falei, gente, se metade dos donos desse país tivessem um negócio, tivessem a coragem de fazer uma dancinha como essa, você tá entendendo o quanto a gente conseguiria criar audiências? Porque a gente tá falando que para você vender mais é necessário criar audiência. Sim. Precisa entender que é audiência. Por que a Silvia vende, a Tássia vende, a Virgínia vende? Porque elas têm audiência, gente. Sim. Então é preciso que qualquer dono tenha essa mentalidade, né? Exatamente. E aí a mina tava lá fazendo uma dancinha, mas no marketing da sobrevivência ali, porque eu falo que aquilo é marketing de sobrevivência. Você imagina no braço quanto box tem, quantos iguais tem. Se você não fizer qualquer coisa diferente ali, você vai ser sugada, você vai ser engolida. Sim. Então eu bati palma, falei, gata, arrasou, porque ela está sendo autêntica, ela está sendo ela.
Então a gente tem que parar de julgar também, porque deve travar muita gente também, com certeza, com certeza. Mas uma plataforma boa para isso é a Rede Vizinha, né? O TikTok, TT. Sim. No Instagram a gente tem que até... Hoje parece que saiu... Que o algoritmo pega, viu? Então a gente tem de que o TikTok passou o WhatsApp de mídia social, de quem fica mais tempo. O WhatsApp era 2, 3 meses atrás, porque o TikTok, ele veio como um entretenimento, né? E aquela coisa do orgânico. Sim. E é o desconstruído, né? Quando a gente vai pro Instagram, a gente tem conteúdos que eles são mais... profissionais, não que o TikTok não seja, mas o TikTok é mais livre. E se você achar lá o caminho, o que funciona para você, como você vai fazer, porque lá a gente tem aí a criatividade. Ali é criativo, né? Quem tem a criatividade, gente, impressionante. É a Malu Borges, que trabalha hoje com a G-Campus Digital, que é um case de sucesso, referência no TikTok. Sim. Cada vez mais autêntica ali, né? Muito autêntica. Sim, muito. Sim. E essa criatividade depois a gente vai trazer lá no podcast, vamos. Fala, Gata, qual é a sua experiência? O que você consome pra gente consumir também, né? Ela entendeu que lá dava certo pra ela, como comunicar, como fazer os conteúdos. Ela tem um quadro, né, o Arrume-se Comigo, que é sucesso. Porque foi copiado, todo mundo faz ele, né? É sucesso, referência até hoje, você vê lá o engajamento, a qualidade também da audiência dela, o público dela é fantástico. E tanto que hoje ela tem 2 contas dentro do TikTok. 2? E a segunda já tá despontando. Caramba! Que nessa segunda, por exemplo, no primeiro a gente tem o Arrume-se Comigo, que é a identidade muito forte dela, né? E aí no segundo a gente consegue, nós criamos até para trazer outros tipos de conteúdo, entendeu? Trazer novas marcas que de repente não se encaixam dentro dessa conta, a principal dela, que foi não é a principal, né? Porque as 2 são importantes, mas a pioneira, a primeira. Sim. Então lá a gente consegue explorar muito mais. Sim, entendeu? Entendi. E aí é isso, gente. Nossa, que incrível isso. Você então, vai... Tá levando marcas como se fossem secundárias, como se fosse uma segunda marca dela, né? Isso, como se fosse uma segunda marca. Então tem a primeira, que tem o quadro dela, que é o Arrume-se Comigo, que a gente consegue inserir as marcas lá, mas é aquilo também, a gente tem uma limitação, né? Limitação também de postagens. Porque né? senão fica cansativo. Fica muito cansativo. E também de marcas, não são todas as marcas que se encaixam nesse tipo de conteúdo dela. Certo. E aí... a Malu criou a segunda conta dela para ela abrir esse leque, conseguir trazer também novas marcas e outros tipos de conteúdo. Obrigada, meu bem. Outros, né, que a gente vai testando, que é isso que eu falo. E a hora que você encontra no TikTok, isso deu certo, gente, é maravilhoso, mas para isso tem que ir lá, dar a cara para bater, testar, e não é, o TikTok é isso, ele tá desmistificando aquela questão de que é uma plataforma de dancinhas. Sim, e já tá saindo disso, né? Tá. O que tem de ator e atriz ali é impressionante, né? O que eu vejo eles fazendo não, o TikTok te prende, a hora que você vai ver, o algoritmo entende o que você quer ver. E ele vai te mostrando. Maravilhoso. Isso é eu tô muito aficionada ultimamente em estudar neuromarketing, né? A neurociência, para entender como que o cérebro humano funciona, para entender o que ele deseja, o que desperta desejo através do nosso fisiológico. Né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção, que na verdade é o que nós todos temos, que é o sistema 1 e o sistema 2, né? O nosso sistema 1, ele consome tudo aquilo que é fácil, que é interativo, que é contraste, que é divertido, né? Então, um exemplo besta é quando você está andando na rua, tem uma luzinha para os carros, que é uma atenção aos carros, aquilo ali é uma técnica de neuromarketing, que é para você, através do seu olho, olhar aquilo ali e prestar mais atenção, né? Opa, tem alguma coisa ali. E esse movimento que o nosso cérebro quer, ele quer tudo que quer movimento, que é transformação, que é o antes e depois, né? O que é o contraste. E o TikTok, ele tem tudo que o nosso cérebro humano precisa para ficar viciado, que libera endorfina, né, dopamina. Então a gente fala, meu Deus, o quanto uma rede social é baseada em neurociência. O quanto ele é baseado no que o comportamento humano precisa. O que o nosso cérebro mais gosta é aquilo que está ali, o conteúdo, aquele formato do conteúdo no TikTok, que é o rápido, o ligeiro, dinâmico, né? É muito impressionante o quanto o nosso corpo precisa. E é uma profissão, né? A influenciadora hoje. Elas, né, vivem disso. É a carreira delas, gente. E elas, né, eu sempre incentivo e falo muito para essas que eu trabalho, ter mais relacionamento,
estudem. Estudem. Uma que trabalha muito com a gente, que a gente ama ela, é uma relação maravilhosa, é a Marcela Carrasco. Ela no YouTube, ela é referência quando fala de... É uma loira? Deixa eu ver se eu tô lembrando quem que é. É que a Mar vai mudando de cabelo toda hora. Ah, tá, entendi. Uma hora tá rosa, eu adoro, porque é isso, a Marcela... Essa autêntica. É autêntica. E ela traz no YouTube, que a gente tem aí o conteúdo mais aprofundado, que você pega vídeos mais extensos, né, que a plataforma é para isso. E ela traz muita informação de moda, ligado à história da moda. Olha só. Isso tem que estudar. Tem que Não é só você falar de tendências, entendeu? Sim. Esse é o diferencial dela. Por isso que eu falo, ela achou um canal para fazer isso. Exato. Sim. E aí, mas agora, só que é isso, ela não tá só no YouTube, né? Ela tá no TikTok, tá também no Instagram. Você vai, não é uma obrigação, tá, gente? Você ser obrigado a estar em todas as plataformas, não se cobrem, né? Mas é importante estar. E, por exemplo, você vai achar uma plataforma que você vai se identificar mais, que você vai aprender como comunicar, como impactar, entendeu? Porque é isso, você testando. E a Marcela no YouTube achou esse canal que faz ela ser diferente. Aí você tem que ir fazendo vários conteúdos e sendo muito resiliente para errar esses conteúdos até você encontrar um que fala, é esse aqui. Porque o YouTube são para vídeos mais longos, mais aprofundados, com mais informação. Então a gente, né, traz aí a história da moda, ligado com tendências. Então lá a gente consegue explorar muito. Daí a gente vai para um Instagram, a gente tem o Reels, a gente consegue também. E ela tá lá, né, no Instagram com muita força também. E no TikTok também. Mas aí você vai achando a forma de fazer esse conteúdo, de comunicar. Que cada plataforma, uma é diferente da outra. Uma é diferente da outra. É impressionante. E, Gabi, você falou que não necessariamente as influenciadoras precisam estar nas duas. Mas você acha que uma marca precisa estar nas duas? Com certeza. Sim, aí são duas coisas diferentes. Inclusive, marcas, vocês que não estão no TikTok, vão para o TikTok também. Porque as marcas hoje estão todas no Instagram. E eu falo, a marca tem que estar. Tem que estar nas duas. Nas duas. Porque o consumidor, o público está nas duas. Você não quer aparecer, compra o conteúdo, de repente, né? Deus o livre, tá, gente? Deus o livre. Porque eu vivo de rede social, de Instagram, mas Deus o livre, acontece alguma coisa com o Instagram. Como é que você vai fazer com o seu negócio, né? Sim. Você tem que estar nas duas. Para sobreviver, você tem que estar nas duas. Exato. Então, assim, de novo, não é uma regra, mas comece no TikTok, vai devagarzinho, cria sua página, busque creators dentro da plataforma que são referências já lá, para você comunicar a sua marca dentro do TikTok em específico que a gente está falando, e vai indo aos poucos. E você vai conhecendo também, o algoritmo ele é totalmente diferente nas duas plataformas. Totalmente. Aí você vai entendendo como mexer por exemplo, com o impulsionamento no TikTok, qual que é a força que ele traz. O TikTok, ele nasceu com a ideia de dar aquilo que o Instagram não dava, que era visualizações e like. Exato. Né? O algoritmo do TikTok, desculpa. Ele flui muito melhor do que o do Instagram. O Instagram, ele retém para você pagar, né? O TikTok, ele te dá para você ficar. Exato. Né? Então, são duas estratégias muito inteligentes, né? Mas eu acho que o TikTok tem uma vantagem que é mexer com a emoção humana, que é, tô te dando like, fica aqui. Exato. Tô te dando visualizações, fica aqui. As pessoas querem criar mais, ficar mais, consumir mais, porque elas estão recebendo aquilo que elas querem como ser humano. E hoje o TikTok, ele remunera muito bem os creators. Então, é por isso, né? Então, quanto mais você ganha like, mais você quer ficar, porque isso faz muito bem, né? Exato. É o que eu falo de dopamina. E no Instagram... É muito difícil você ter tem que monetizar a gente de alguma forma. Sim. Os dois, né? Todo mundo tá ganhando dinheiro lá. Ele também tem que ganhar, óbvio. Ele tem que ganhar muito dinheiro, né? Mas, por exemplo, o que aconteceu nesse início com essa questão do algoritmo? Você tinha o patrocinado, né? E o patrocinado lá, aí que você vai começando a entender cada vez mais as plataformas, que é isso, por isso que é importante você estar nas duas, você como marca, como empresa, não só por conta do público, mas por conta de tudo isso que eu estou pontuando aqui. A questão do patrocinado no Instagram é que você colocava dinheiro e depois se você não colocasse de novo, você não ia ter a mesma entrega, o mesmo alcance. Então. Entendeu? Então meio que você ficava... viciando ali. É um vício. Você coloca e é o que eles Só que também não adianta você colocar e não saber
para onde você está direcionando esse conteúdo. Sim. Por isso que eu falo, gente, sempre busquem agências especializadas em tráfego pago. Sim, sim, muito importante. Parece fácil lá, na hora que é só clicar aqui a faixa etária, a localização. Não é assim, não. Tem muita então, daí, estratégia. muitas vezes é melhor você investir menos no tráfego pago, mas investir com qualidade que vai te trazer retorno. Sim, e saber qual post impulsionar, qual post Exatamente. Você... Né? Tem uma estratégia por trás, senão não teriam as agências. Eu não sei se funciona isso, mas eu acho que os clientes deveriam vender isso. Ó, se eu fizer anúncio dentro da minha plataforma com o seu produto, se eu impulsionar, custa mais, sabe? Não, hoje dentro dos contratos... Porque eles só estão cobrando o collab, mas por que eu nunca vi alguém me oferecer isso? Então, né? Hoje tem influenciadoras e influenciadores, né, vamos falar, sim, homem e mulher, que já cobram para post collab. Olha lá. Entendeu? Não é uma regra também, mas já tem essa monetização. Mas não é só pelo fato de... Quando a gente fala monetizar, a gente remete muito à palavra ganhar dinheiro, né? Tudo parece que é ganhar dinheiro. Mas não, é porque, assim, é a imagem do influenciador. Sim. Sim. Entendeu? E assim... É porque se a empresa faz qualquer coisa errada... E ele vai estar atrelando o perfil dele com o perfil da marca. É um post... Entendeu? Em dose dupla. Em dose dupla, sim. Entende? Então, não é simples assim, sabe? Mas não precisa cobrar. Não é, gente. Tem que cobrar. Tem influenciador que já está cobrando. Tudo, mas, óbvio, como tudo, é negociável. Depende do contrato que você tem, dos escopos que você tem dentro desse contrato. Eu digo escopo de entrega, de meses. Então, tudo isso interfere. Sim. Aí você tem também a questão de imagens, que daí você tem um período para você estar usando a imagem, sim, entendeu? Do influenciador, no site, isso tem que estar em cláusula também. Sim, você tem também no Instagram, enfim, e se for aí a parte que a gente fala aí de lojas físicas, aí também tem que estar em cláusula, gente, porque a gente está falando de um material quanto você acha que uma marca precisa investir? Qual é a porcentagem financeira que ela precisa investir em marketing de influência? Você tem uma conta que você gosta de sugerir? Olha... Ou que você gostaria, gente, dedique-se a tanto. Tem um número que você fala? Não. Olha, falar não tem um número certo, né? Porque às vezes se eu falar para você, a empresa tem que investir 50%, posso quebrar a empresa, né? Sim, aí é muita coisa. Entendeu? Ela tem que saber alocar esse budget, né? Distribuir. Mas tem que ter um budget, Não, né? mas hoje toda empresa. É obrigatório. Tem que ter. Sim. Tem que ter esse budget. Porque antigamente era esse budget para revistas, né? Ainda tem as revistas, tudo, mas hoje esse budget está distribuído aí com a parte das redes sociais. Sim. Precisa, gente, precisa. A gente está vendo cada vez mais. 2%, 3% precisa destinar a marketing de influência, né? Quanto mais você conseguir, melhor, tem né? marca que eu mesma falo isso porque eu trabalho também com isso, né? Para mim é melhor. Quanto mais, melhor. Mas é difícil eu falar assim, gente, tem que ter esse número, porque é muito da gestão da empresa, né? Tem que entender como que está alocado o budget da empresa, porque de repente você fala, joga, sei lá, chutando um número, 50% marketing de influência vai bombar. Não é assim, pelo amor de Deus. Às vezes não bomba, né? Às vezes demora para Mas tem que ter um budget, tá? Isso você vai entendendo junto com todo o seu time, qual que é o budget ideal, quanto você pode gastar. E assim, como eu falo, o digital é longo prazo. Você tendo os resultados com os influenciadores, cada vez mais você vai aumentar esse budget. Sim. Entendeu? Porque ele vai te trazer resultado. Ele sempre traz. Não falando só em vendas, em branding, alcance de modo geral. Então, começa com um budget mais não tão aberto, mas tão aberto, eu ia falar grande, tem uma outra palavra, esqueci agora. Robusto. Olha, que chique eu adoro essa palavra. E aí, comece quanto você consegue, mas tem um budget. Sim. E aí você vai aumentando ele ao longo do tempo. Sim, vai fazendo disso um marketing maior, né, dessa empresa, um alcance maior nessa empresa, né. É importante a gente falar de audiência, de alcance, é necessário que essas palavras elas fiquem acostumadas no ouvido dos empresários, porque a gente está falando sobre alcance, né, nós estamos falando porque o sucesso da sua marca hoje é quanto ela consegue pegar de público e fazer com que aquilo ali seja relevante na audiência, porque a gente está concorrendo com muita gente, né. Sim. Tem muita gente querendo conteúdo, muita gente ali. Não, muita gente na rede social querendo atenção, marcas, influenciadores, muita informação, gente. Hoje a gente é bombardeado de informação, e para você chamar atenção lá,
tem uma estratégia. É um grande desafio. É um desafio. É um desafio. É um desafio. Uma boa opção. Posso falar? Pode? Vamos ser rápido, claro, né? Não? Que é outra tendência de 2023, é o GC Creator. O que GC. lá fora, gente, já é um sucesso. Sim. E veio com força para o Brasil. Mas ainda tá um pouquinho devagar, porque é novidade aqui. As pessoas estão começando a entender. É novo. Para mim é novo, para todos nós. É novo. Mas marcas, fiquem atentas. Sim. Fiquem atentas, que porque é isso. User-generated content. É os conteúdos gerados por pessoas comuns, é isso? Exatamente. E o que acontece? A gente estava falando de marcas que não tem um budget grande inicial, né, para os influenciadores, para os creators. Esse é um caminho maravilhoso para vocês. Sim, sim. Porque você remunera através ou de permuta do seu produto, ou é uma negociação que é muito mais, não é uma negociação expressiva, né, você, se tem um envolvimento de financeiro, essas pessoas que, né, que a gente está falando, essas pessoas comuns, que pode ser qualquer pessoa, eu posso ser, você pode ser. Sim, sim. Entendeu? Começa com uma remuneração mais abaixo, né? Sim. Então, pode ser remunerando ou com o produto. Sim. Com permuta. Então, e é uma forma, gente, que, assim, é muito, muito interessante, eu tô amando isso, eu venho acompanhando bem, bem de perto, porque você trabalha com pessoas que se identificam com a sua empresa, que usam o seu produto. Sim, sim. Ela já consome o seu produto. Sim. Entendeu? A gente vê lá pelas marcas lá fora, esses creators são geralmente as pessoas que estão lá, são os seus consumidores. Então, para eles, pô, eu vou falar do produto que eu compro, eu vou começar a ganhar o produto maravilhoso. E aí a criatividade é sem limite. Você vê conteúdos com uma autenticidade, uma criatividade maravilhosa. A gente está falando, por exemplo, que marketing de influência começou uns 10 anos atrás com a Camila, né, com a Coutinho. Com a Tássia, né, com a Lala Hood. Teve essas top influencers que hoje se tornaram, foram 10 anos de trajetória ali, né. A Camila foi uma das pioneiras em marketing de influência, porque ela foi ajudando as influenciadoras a cobrar ali. Sim. No começo, ela conta isso quando eu escuto ela, né. E aí eu percebi que elas eram o user-generated content ali, né? Elas eram o GC naquela época, porque a gente tinha o Instagram sendo descoberto, né? Começando, e a gente tinha o marketing influência era nas novelas, né? Sim. A gente tinha ali a Giovanna Antonelli ali usando uma pulseirinha da delegada na novela, o Brasil Bom Retiro inteira, 25 de março, com aquilo que ela usava. Aquilo ali era a maior influência do mundo. Sim. Né? Então a gente tinha ali o marketing influência ali. O Instagram nasceu. O GC foi por elas começaram a fazer o GC, só que aí teve uma onda, elas começaram a ser as Giovanna Antonellis e já não fazem mais, talvez muitas pessoas falam, mas elas estão sendo pagas para fazer isso, ainda tem as pessoas ficam meio manjadas, então virou uma nova onda, são as pessoas mais comuns ainda do que elas, criando conteúdos mais reais, né? Então a gente tem várias ondas que a gente precisa estar atento, né, e entender quais são esses movimentos para a gente começar a usar isso a nosso favor, para crescer a nossa marca, para crescer o nosso produto. Sim. Né? Com certeza, tem que ficar atento, as coisas estão acontecendo muito rápido, com uma intensidade muito grande. Sim. Então, você vê, a gente tem aí o GC Creator, e tem até falando disso, essa semana, eu fiz um post, eu e a G Campus Digital, post colado aí, ó. Unindo forças, que enquanto muitas marcas não se tornam creators, os creators se tornam marcas. Porque tem muitos, inclusive, fazendo as suas marcas de roupa, né? Exatamente. Tem vários fazendo isso. Vamos ver como que eles vão administrar essas empresas, né, daqui para frente. Exatamente. Nós vemos aí influenciadoras como a Boca Rosa Beauty. Tem vários cases de sucesso. Maria Rui Barbosa com a gringa. Não, com a Ginger, né? Que é aquela marca da Maria Rui Barbosa. Sim. Sim. Hoje no Brasil tem muitos cases. Nossa, até depois a gente precisa combinar de falar disso. Eu acho que assim, as influenciadoras que estão sabendo usar isso, mas não é simplesmente, gente, criar a sua marca, eu tive essa ideia. Não é simples assim, tá? Tem que manjar de empresa, né? Mas é isso, elas já estão olhando também o amanhã, que é isso, você sempre está olhando o que eu posso trazer de novo. Sim. Entendeu? Então hoje é
elas comunicam para as marcas. Por que não comunicar para a sua própria marca? Sim. Ela sabe fazer aquilo. É. Como ninguém. E as marcas, as outras não vão perder mercado, né? Não vão deixar de vender trazer por outras isso. frentes, E trazer eles como sócios. Porque daqui 10 anos... Se eles vão abrir a deles, ofereçam a sociedade agora, né? Que a gente está falando. Se a marca dela for super bem, a marca dela vai continuar sem ela estar precisando estar lá. Sim. Entendeu? Com a imagem dela, sabe? Toda hora fazendo conteúdo. Então, eu acho isso... As influenciadoras que foram para esse caminho estão certíssimas, são visionárias, ao meu ver. Mas não é simples, tá, gente? Você fazer a sua marca. Por isso que eu quero depois falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar. Mas é uma forma que a gente vê da influenciadora tá trazendo novo. Sim. Por que não ter a sua própria marca? Por que não? Eu acho que é isso. Gabi, a gente teria mais umas 3 horas aqui, amiga. Pelo amor de Deus, a gente fala demais. Queria agradecer você por ter disposto o seu tempo. Amei. De você trocar essa... Foi meu primeiro podcast, hein, gente? Espero que seja mais com a gente aqui. Não, teremos outros. E outros projetos juntas. Vamos, que a gente tá fazendo aqui, a gente vai horas e 10 de negócios, por favor. Né? Queria agradecer você, a Carlinha, por ter te indicado. Eu sou entusiasta do seu trabalho. Eu estou, assim, aplaudindo. Porque eu acho muito incrível quando a gente vê as pessoas se realizando, se encontrando e transformando vidas. Porque o quanto de empregos o seu trabalho gera indiretamente. Talvez você não tenha a imensidão disso, né? Mas tem muita gente que trabalha nessas confecções, que é o meu trabalho, mais por trás de entender o quanto isso ajuda a pagar as contas, ajuda a contratar mais gente, ajuda a pagar um curso melhor pra galera. Então, o seu trabalho indiretamente... muito maior que todo mundo imagina. Muito maior do que você imagina. São muitas pessoas envolvidas. Sim. Então, assim, agradeço você por estar sempre à frente de coisas maravilhosas e vou estar sempre aplaudindo de todo o meu coração, para que você cresça muito, que a RG vá internacional, que aqui é pequeno pra você, meu bem. Muito obrigada por ter colaborado aqui na nossa segunda temporada, viu? Obrigada, recíproca verdadeira, é um prazer estar aqui. Com certeza foi a primeira oportunidade aí de muitas. Muitas, graças a Deus. E é muito bom estar aqui podendo dividir um pouco do meu conhecimento. Que é enorme, né, mulher? Mas aquilo, né? Eu sempre falo, a gente sempre aprende, né? Sempre. Eu tenho essa... Né, graças a Deus eu tenho bastante conhecimento aí, mas nunca é demais. Eu sempre busco o novo, tá aprendendo, e eu sou muito grata por, né, trabalhar no que eu amo, tá aprendendo diariamente e poder contribuir, né? Sim. Para as outras pessoas. E põe mais para fora esse conteúdo lá pra gente acompanhar. E os feedbacks de sucesso, gente, assim, quando a gente tem com as influenciadoras, com as marcas, você para e pensa assim, né, quando... a gente tem esse relacionamento que a gente consegue ter esse feedback positivo, de sucesso, fala, vale a pena. Vale, né? Dá trabalho, dá. É energia, é mental, Sim. É físico, porque é tudo, mas aí isso tudo faz valer a pena. Faz. E esqueça que tem muita gente que depende do seu trabalho aí pra sustentar suas famílias, né? Sim, e eu sozinha não faço nada. Não faz nada. Preciso do meu time, Deus sempre à frente também. Sim. É essencial para tudo na minha vida. E vamos construindo e crescendo. Amém. Obrigada, viu, Gabi? Obrigada a você, é um prazer. Prazer.